Bom, nessa aula a gente vai falar sobre como os objetos são organizados no Revit. Isso aqui é muito importante para que você tenha controle total sobre o modelo do seu projeto. Então, como eu falei na aula anterior, os objetos eles são organizados no Revit primeiramente por categorias. Se a gente vier aqui em gerenciar estilos de objeto, você vai ter aqui uma lista de todas as categorias de modelo do Revit. Então aqui a gente vai encontrar, por exemplo, a categoria das paredes. Algumas categorias possuem subcategorias, tá? É possível criar novas subcategorias, mas não é possível criar novas categorias, tá? Então o funcionamento é mais ou menos similar aos layers, né? As camadas. Só que a diferença é que aqui os objetos eles são automaticamente organizados na categoria correta. Você não tem que criar uma parede e colocar ela no layer paredes, tá? Você não corre o risco de deixar o seu modelo, né, o seu projeto desorganizado, como acontece às vezes com layers no AutoCAD ou no SketchUp. E uma questão importante é que as categorias elas já têm uma pré-configuração. Então, por exemplo, aqui nessa janela estilos de objeto, as paredes, a categoria das paredes, ela sempre vai ser exibida com uma certa espessura de pena para linhas em vista, né, que aqui é em projeção, uma certa espessura para linhas em corte, quando elas estão sendo cortadas em plantas ou em cortes. Elas já têm uma certa cor de linha, tá, preta, e um padrão de linha sólido e um material padrão. Então, qualquer parede que você criar no Revit, por padrão, ela vai ser exibida dessa forma aqui, tá? Com exceção do material, né? Você pode aplicar um material específico para um tipo de parede que vai ser sobreposto a esse default wall aqui. Então eu vou fechar aqui, tá? Mais para frente a gente vai voltar a falar dessa questão de espessuras, de linha, cor e padrão, tá? Eu vou dar um OK. Então, o segundo nível de organização de objetos no Revit, depois das categorias, são as famílias. A gente tem basicamente dois tipos de famílias, que são as famílias do sistema e as famílias de componente. As famílias de sistema são aquelas que só existem dentro do Revit, que você não pode criar, editar, salvar fora do Revit no seu computador, ou mandar para alguém um arquivo específico daquela família, que é o caso das paredes. Tá? Com uma parede selecionada, se eu abrir aqui na barra de propriedades esse seletor aqui, eu tenho as famílias de parede básica, paredes cortina e paredes empilhadas. As famílias elas sempre vão estar marcadas com essa achura cinza atrás. E abaixo das famílias nós temos os tipos de cada uma delas. Tá? Mais para frente eu vou falar dos tipos. Então, como as paredes são famílias, como as famílias de paredes são famílias do sistema, eu não posso editar essas famílias, nem criar famílias de paredes novas. Eu posso criar tipos a partir da mudança de parâmetros dessas famílias. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. E as famílias de componente são aquelas que qualquer um pode criar, editar, salvar um arquivo específico daquela família, compartilhar, que é o caso, por exemplo, do mobiliário. Eu posso criar uma família de cadeira do zero. Eu abro o editor de famílias do Revit e modelo essa cadeira do jeito que eu quiser, salvo ela na minha biblioteca, carrego ela nos meus projetos e compartilho com quem eu quiser. Tá? Então essas são as duas famílias, né? Sistema e categoria. Então, para falar melhor do próximo nível de organização, que são os tipos, eu vou falar justamente do mobiliário. Então, eu posso aproximar dessa cadeira. Se eu deixar o mouse parado, você vai ver que vai aparecer ali, mobiliário, dois pontos. Isso significa que esse objeto pertence à categoria mobiliário. Então, com qualquer objeto da categoria mobiliário selecionado, eu venho aqui nesse óculos e eu vou clicar aqui em isolar categoria. Então vamos lá. Aqui a gente tem esses puffs. Todos eles pertencem à mesma família, mas a gente está vendo aqui dois tipos de puff. Se eu selecionar qualquer um deles e clicar aqui no seletor de tipos nas propriedades, você vai ver que a gente tem a família sofá Ottoman e abaixo dela nós temos dois tipos, que é esse W600 por 600 e esse W600 por 602.
Basicamente, o que varia, o que muda de um para o outro é o material. Então, a família ela é composta por uma estrutura e por parâmetros, e é a partir da variação desses parâmetros que a gente cria os diversos tipos dentro das famílias. Então, se eu selecionar um desses puffs e clicar aqui em editar tipo, eu vejo as configurações que definem esse tipo, que basicamente é o material e as medidas de largura e de profundidade. Então, o que acontece? Se eu mudar qualquer um dos parâmetros desse tipo, todos os objetos do mesmo tipo dentro desse mesmo projeto vão ser alterados. Então, aqui você pode ver que a gente tem, deixa eu cancelar aqui, então aqui você pode ver que a gente tem vários puffs desse mesmo tipo laranjado. Se eu editar o tipo e falar que ele não tem mais 600 por 600, mas que ele tem 400 por 400, você vai ver que todos os puffs desse mesmo tipo foram alterados. Para eu modificar esse sem modificar os outros, eu preciso criar um novo tipo. Então eu dei Ctrl Z, eu teria que vir aqui em editar tipo, vou duplicar e eu vou criar aqui o W600 D603. E aí eu crio, aliás, eu poderia até renomear ele aqui, já que eu vou mudar as medidas, né? Eu poderia mudar ele aqui para 400 por 400, né? Ok, vou mudar aqui a largura para 400 e a profundidade por 400. Como eu criei um novo tipo, ok, esse aqui mudou e esses outros não. Tá? E se eu quiser que esse aqui também seja igual a esse, basta eu mudar o tipo dele. Então eu seleciono esse objeto, venho aqui no seletor de tipos e mudo ele para o tipo 400 por 400, que ele vai ser igual a esse. E agora, se eu pegar qualquer um dos dois, editar o tipo e mudar o material, clicando ali, por exemplo, vou colocar esse white. Então, agora os dois têm o mesmo material. E cada um deles é uma instância, que seria o quarto nível de organização. A instância é cada um dos objetos dentro do Revit. Tá? No caso, todos eles são do mesmo tipo. Tá? Se eu mudar a propriedade de um objeto de um tipo, todos os objetos do mesmo tipo são alterados, mas a instância não. Então, se eu selecionar esse objeto aqui, ele é uma instância do tipo 400 por 400 da família sofá Ottoman, que está dentro da categoria mobiliário. Mas eu tenho alguns parâmetros aqui que, se eu modificar, eu não altero os outros. Então, aqui na barra de propriedades, a gente sempre vai ver propriedades deste objeto, desta instância. Se eu clicar em editar tipo, é que eu vejo as propriedades do tipo. Tá? Então, o que eu posso variar, por exemplo, é o deslocamento. Eu posso colocar aqui que esse objeto está a 1000 milímetros do piso. Então, ele vai ficar mais alto do que os outros. Né? Então, alterando a altura dele, que é uma propriedade de instância, eu não mudo os outros objetos do mesmo tipo. E é por isso que a gente tem aquela opção de seleção, né? Quando eu seleciono um objeto, eu clico com o botão direito, a gente tem selecionar todas as instâncias. Então, o que ele vai fazer? Selecionar todas as instâncias desse mesmo tipo. Se eu colocar aqui selecionar todas as instâncias em todo o projeto, ele vai selecionar todos os puffs desse mesmo tipo. Se eu selecionar um desse laranjado, selecionar todas as instâncias em todo o projeto, ele vai selecionar todos os puffs desse mesmo tipo no projeto inteiro. Tá? Ao longo do nosso curso, conforme a gente vai avançando nas configurações e na modelagem, a gente vai reforçando esses conceitos, porque é bastante importante que você aprenda eles de verdade para não ter nenhum problema na organização dos seus projetos.